Olá, senhores policiais militares do Estado do Rio Grande do Norte, em especial os associados da AME. Mais uma vez, estamos aqui numa outra entrevista, hoje nada mais nada menos do que Dr. Eduardo Cavalcante, o promotor da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Iremos bater um papo aqui sobre assuntos de grande relevância para todos os policiais militares do Estado do Rio Grande do Norte. E você é o nosso convidado a assistir a partir de agora. Eu quero dar boas-vindas ao senhor, Excelência, e dizer que é uma satisfação estar com o senhor no dia de hoje. Agradecer pela sua disponibilidade. Sabemos que a agenda do senhor é muito corrida, né? A gente era para ser ontem, não deu, porque não teve como, o senhor não teve como participar devido à agenda. E a gente quer agradecer a sua participação aqui, que só engrandece o nome dessa entidade. Eu que agradeço o convite. Realmente a gente teve uns ajustes de horário, de dia, mas pela correria no meio normal da rotina. Mas sempre uma honra para mim conversar, debater, esclarecer sobre a justiça militar. Eu trabalho já há um bom tempo na justiça militar, tenho um apreço imenso e um respeito imenso pelo trabalho da Polícia Militar. Conheço de perto o trabalho da Polícia Militar. Então, para mim é sempre uma honra. Sempre estaria à disposição para o que for possível para conversar, debater, ajudar, dialogar, planejar e melhorar o trabalho da Polícia Militar. Então, eu que fico feliz e honrado com o convite. Pronto, muito obrigado, Excelência. E a gente vai começar aqui. Hoje vai ser um debate bastante esclarecedor e de grande monta para os policiais. E eu vou fazer uma pergunta ao senhor aqui, que todo policial militar do Estado do Norte queria fazer. E às vezes não tem oportunidade. Nós temos um distanciamento muito grande ainda do Ministério Público e a Polícia Militar, apesar que nós estamos na mesma trincheira ali, lutando, né, correndo atrás que o nosso direito seja prevalecido ali, entre outras situações. Vamos lá. Diárias operacionais. A gente vai falar de diárias operacionais e as escalas compulsórias das diárias operacionais, certo? Em 1999, nós tínhamos a Lei 7.754. Essa lei estipulava a aplicabilidade das diárias operacionais no Estado do Rio Grande do Norte. Em 2018, e eu participei ativamente na criação dessa lei na época, foi criada a Lei Complementar 624. E essa lei complementar, ela diz o seguinte, Excelência, tá até aqui a lei, eu até botei aqui, vou dar o senhor, acho que o senhor já tem lógico, mas eu vou passar para o senhor. Ela fala no seu artigo 2º que a escala do policial, ela será voluntária. Ela será voluntária. Diz ainda mais, no artigo 3º, parágrafo 1º, que não pode ser imposta ao servidor a obrigacionalidade da diária operacional. Ademais, diz também, no seu artigo 4º, que a atuação da atividade será de caráter extraordinário quando não puder ter uma análise anterior para se criar uma escala, para se fazer, quando não puder, for uma situação de imprevisto, de imprevisibilidade, de caso fortuito fosse maior, aí sim o policial poderá ser escalado compulsoriamente. Entretanto, todavia, em alguns casos, essa lei ela não é cumprida. Sabemos que estamos aqui no âmbito administrativo, que não é competência de Vossa Excelência, porque a Vossa Excelência é a competência do crime militar. Isso. Entretanto, se o policial militar for escalado para um carnaval, um exemplo. Um carnaval, eu sei quando vai ser o carnaval do ano que vem, então não é imprevisto, não se encaixa na lei. Né? E ele não se encaixa na lei, entretanto, todavia, se o policial não for trabalhar, ele corre no crime militar. Em uma ordem de superior, o cumprimento da ordem superior, e ainda tem o RISG, lá, que é o descumprimento da escala de serviço. Aí eu pergunto... Iria para uma infração administrativa. Uma infração administrativa. Uma infração disciplinar, que é do nosso RDPM, que fica no âmbito administrativo, que muita gente chega nem até Vossa Excelência. Entretanto, todavia, quando se tratar de crime militar, vai chegar em Vossa Excelência. E eu pergunto ao senhor, como é que o senhor vê essa prática da escala compulsória do policial militar em situações, a não ser que o senhor diga assim, não, mas o carnaval, Vilani, o carnaval é excepcional. O carnaval é excepcional, mas a excepcionalidade, eu entendo que precisa de mais efetivo, precisa de mais segurança, eu concordo, isso aí é fato. Agora, a excepcionalidade que a lei fala é o imprevisto da imprevisibilidade de fazer escala de serviço. É uma coisa que a pandemia em 2019, que chegou em 2019, ela foi imprevisível.
Mas em 2021 ela não era mais imprevisível, ela já existia no cotidiano do cidadão. Aí eu queria saber como é que o senhor vê essa aplicabilidade, como é que a gente pode lidar com essa situação, entendeu? E eu estou falando aqui em nome de uma entidade que é preocupada com seus associados que nos procuram diuturnamente para relatar esses fatos aí. Primeiramente, esclarecer alguns fatos, né? Com relação a toda e qualquer ordem de um superior, e esse descumprimento de uma ordem superior para o crime, para o Código Penal Militar, isso é um crime. Tá? Certo. A ordem superior que ela é descumprida por um inferior hierárquico, isso é um crime. Isso é um crime contra a administração militar. Certo. Obviamente que essa ordem do superior, ela precisa ser, quando se fala ordem, significa um ato legal. Certo. Ou seja, o policial militar inferior hierarquicamente, ele não pode cumprir uma ordem ilegal. Não existe essa figura de ordem hierárquica ser uma ordem ilegal. A ordem, quando se fala a expressão ordem, já está implícita A legalidade. a legalidade. Tá? Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu estou na Justiça Militar, eu acho que há uns 5, 6 anos. E nunca me chegou um fato específico sobre isso. Já chegou sobre descumprimento de ordem superior. Certo. Mas, exemplo, uma ordem de um superior, um policial de uma patente inferior, não obedeceu o comando no aspecto de um deslocamento de um serviço para a realização de um trabalho noturno. Então, saiu antes do horário em que o superior determinou. Já há situações nessa ordem. Por especificamente porque o policial militar, seja um oficial de menor patente, ou um soldado, ou um cabo, ou um sargento, enfim, ele não tenha cumprido, ele não tenha ido, não tenha respeitado, certo? A diária operacional. O dia em que ele estava, por exemplo, não estava na escala dele, né? Ele não estava no serviço dele, ele estava de folga, por exemplo, mas foi escalado para aquele dia. E ele desobedeceu essa ordem. Sendo bem sincero, isso nunca me chegou. Nunca chegou. Nunca chegou. Nunca houve uma investigação específica em relação a isso. Com relação especificamente a esse fato. Por exemplo, um carnaval com o policial militar não foi. Entendi. Ou seja, então assim, esse é o segundo fato. Terceiro fato. Terceira questão que tem que ser colocada. Essa situação da diária operacional, muitas vezes, e assim, a gente tem contato com os outros colegas, né? Inclusive, essa questão da diária operacional, por ser uma questão do controle da atividade, controle externo da atividade policial, que fica muito a cargo dos colegas Vitor e Wendel, salvo engano, com o colega Vitor, essa questão das diárias operacionais, dessas escalas de trabalho extra do policial, isso é uma discussão imensa, inclusive, interna. Certo. A ponto de haver, que eu tenho conhecimento, a ponto de haver um termo de ajustamento de conduta entre o comando e o Ministério Público para que haja um controle disso. Porque havia situações, muitas vezes, em que os policiais existia uma escala tão absurda de diários operacionais que era humanamente impossível o cumprimento. Entendi. Então, assim, houve inclusive um ajustamento de conduta entre o comando, o governo do Estado, através do comando, por meio do comando, e o Ministério Público, para ver um controle da distribuição dessas escalas e dessas diárias operacionais. Esse é um terceiro ponto. Um quarto ponto é o seguinte: quando você fala em imprevisibilidade, esse conceito de imprevisibilidade não é uma imprevisibilidade apenas do fato. É uma imprevisibilidade do aspecto geral da situação. Por quê? Exemplo, se você tem o carnaval vai ser próximo ano, tudo bem. Mas imagine que o carnaval vai ser do próximo ano, mas você sabe como é que vai ser o carnaval do próximo ano? Mas você sabe quais são as cidades que irão fazer esse carnaval? Você sabe qual vai ser a dimensão desse carnaval? Porque a polícia militar, ela distribui o seu efetivo humano, o seu efetivo. Vou dar um exemplo bem claro para esclarecer essa questão do carnaval. O efetivo humano, de acordo com a situação posta naquele momento. A data do carnaval está lá. Mas vamos imaginar, por exemplo, que Aracati, ou na Aracati não, como é que bem famoso? Areia Branca faça um grande evento de carnaval. Ou então não tem evento nenhum carnaval.
Vamos imaginar que uma outra cidade é Pudi, por exemplo, Caicó. Certo, mas isso aí é imprevisibilidade do dia. Não, mas não é do dia, é a imprevisibilidade que acontece. A data você sabe qual é, Sei. mas é a imprevisibilidade do fato. Do fato, eu entendi. Ou seja, O senhor está dizendo que estava escalado para aquela cidade ali 10 policiais. mas aí de repente houve a necessidade de 30. Exatamente, mas houve uma imprevisibilidade ali. Aí eu concordo com o senhor, houve uma imprevisibilidade. Agora, não levando em consideração a esse fato, a essa imprevisibilidade que Vossa Excelência ataca aqui. Eu pergunto ao senhor, se não houver essa imprevisibilidade... Não, aí o comando vai... Aí é uma questão de... É uma questão que está lá posta no direito administrativo, né? Certo. Toda autoridade pública no cargo de gestão, ela tem que ter uma certa discricionariedade no momento da decisão. Certo. Ou seja, mas ela tá vinculada... São atos vinculados. São atos vinculados a regras. Certo. Mas tem regras que lhe dão uma certa flexibilidade justamente para você poder decidir. Essa imprevisibilidade é uma dessa regra que lhe dá uma certa flexibilidade. Obviamente que não vai transformar isso num absurdo. Vou dar um exemplo claro aqui. A eleição desse ano, a eleição do ano passado. João Dias. Pronto, João Dias. Foi uma excepcionalidade. Não só em João Dias, como na região. Vou dar um exemplo. Martins, eu fiz a eleição de Martins. Certo. Martins estava escalado um determinado efetivo. Certo. E me perguntaram se precisaria aumentar o efetivo. Por quê? Porque chegaram situações que estavam ocorrendo alguns problemas na cidade que costumeiramente não acontecia. Era uma cidade que foi tranquila, a eleição tranquila, só que naquele ano passado foi uma eleição um pouco mais complicada. Certo. Então eu solicitei o aumento do efetivo e fui atendido, ou seja, foi preciso tirar de algum canto, né? Não foi preciso de relocar, chamar, etc. Entendeu? Então, esse tipo de imprevisibilidade que acontece. Ou seja, naquele momento eu precisava, sei lá, do efetivo X, eu pedi de um X mais Entendi. 30%, 40% desse X a mais. Certo. Agora só atacando esse ponto aí. Tudo bem. Houve uma imprevisibilidade, como o senhor fala, se houve uma imprevisibilidade, a lei ela comporta essa discricionariedade da autoridade pública. Ela comporta. Entretanto, todavia, para haver essa empregabilidade, tem que haver essa empregabilidade do profissional de segurança pública, o policial militar, deveria ter o quê? Deveria ter esse fato narrado para ter um ato fundamental. Um ato fundamental. O que não pode é porque é carnaval, até porque é o seguinte, essa situação de imprevisibilidade, ela é muito ligada também ao efetivo. Certo. Ao efetivo. Aquilo que eu lhe expliquei, o que eu entendo é que, da mesma forma que o gestor ele tem essa imprevisibilidade, ela precisa ser vinculada a fatos, ou seja, não é imprevisibilidade da cabeça do gestor. Né? Certo, isso. Não é previsibilidade, não, da minha cabeça eu acho não é porque eu quero. Porque eu quero. Não é porque eu quero. Porque lá na cidade tal eu quero, porque é dos meus parentes, eu vou botar também. Não existe isso, né? Certo. É uma questão de fato. De fato. Então, a cidade tal, houve um aumento de violência, vai ter, exemplo, você colocou a situação do carnaval. Está havendo vai haver um carnaval, uma programação extensa. Né? A expectativa é chegar de, sei lá, 2, 3 vezes mais pessoas do que o comum. Então vamos colocar, vamos tirar pessoas aqui, chamar algumas pessoas que estão fora da escala para colocar na escala. Então são situações que precisam ser fundamentadas. E há justificativa. Tá? Agora, a partir do momento em que você faz uma escala e você não tem uma justificativa razoável, e esse descumprimento em que o policial não concorda com aquilo, porque já houve situações, por exemplo, em que houve uma desobediência de uma ordem, mas havia uma justa causa para a desobediência. Certo. E o policial foi absolvido. Havia uma justa causa, como, por exemplo, uma necessidade de deslocamento. Aconteceu já uma situação como essa, necessidade de deslocamento para levar um parente ao hospital que estava necessitando naquele momento. E a pessoa não tinha como outra forma. Ele teve que descumprir uma ordem superior para atender um bem maior, que era a vida do parente. Então, nessa situação, existem algumas justificativas. Tá? Essa ordem, a partir do momento que você verifica que aquela ordem, eu vou frisar bem no primeiro ponto, essa ordem ela tem que ser legal. Ela tem que ser legal. Teoria das bandeiras inteligentes lá de doutor Damásio Jesus. Exato. Ordem tem que ser legal. Se você coloca essa ordem, ela tem que ser absolutamente fundada no direito.
e fundada numa norma. Não. Se a norma, por exemplo, ela dá uma certa flexibilidade ao gestor, Se o ato não é vinculado, se o ato não é vinculado, mas é um ato discricionário, mas todo ato discricionário tem que ter um requisito fundamental, o fato fato. e a necessidade. E a necessidade e o fundamento para o fato. Certo. E não é da cabeça dele. O gestor vai dizer, em tal situação eu preciso de um efetivo em vez de 20, 30, porque a causa disso. Então tenho que deslocar mais 10 policiais para... O caso que eu vou citar agora foi o do Martins. Havia um efetivo X e ligaram para mim, explicaram a situação e eu disse, olha, Eu preciso de mais efetivo. inclusive me perguntaram até se eu precisava de uma escolta. Eu já até liberei a escolta, porque eu sabia que ia faltar em algum canto, entendeu? Eu disse, não há necessidade de escolta, até porque aqui já está um efetivo razoável. Então eu fico aqui, me viro aqui com os colegas policiais aqui e deu certo. Nos primeiros dias a gente acalmou o pessoal lá, o pessoal estava muito agitado, mas enfim. Então assim, foi uma situação clara, entendeu? De que havia necessidade de mais policiais. E aquilo ali ocorreu na semana da eleição. Entendi. Então, Excelência, pronto, o ponto em relação à lei 624 que a gente queria atacar é esse ponto, né? A gente sabe que muitas vezes a punibilidade ali fica no âmbito administrativo e por alguma razão o policial não procura a justiça para ir atrás, não recorre até sair do âmbito do administrativo ali. Volta a afirmar, no aspecto criminal, eu não me recordo. Não entendi. Em relação é o que eu estou falando. essa situação específica que você colocou. Mas é o que eu estou falando. Não, é o que eu estou falando para o senhor. Vamos supor, eu sou punido, o policial é punido no âmbito administrativo por estas normas aqui, que eu acabei de relatar para a Vossa Excelência. Ele é punido e ele não procura os recursos. Ele aceita aquela punibilidade ali, por esta razão que o senhor não tem conhecimento. Pronto, né? Atendeu aquela sessão administrativa e não procura os meios ali por alguma razão, por alguma situação. E ali, por isso que o senhor agora está relatando, o que me surpreende, que o senhor nunca viu uma situação dessa daqui. Criminalmente? Criminalmente, então, tudo bem. Porque eu já vi no caso, situações, inclusive, de desobediência de por outros fatos. Por outros fatos, inclusive policiais. Não pelo descumprimento de não cumprir a escala de serviço, porque foi colocado obrigatoriamente. Não. Pronto, isso aí é fato. Pronto, isso aí eu já vi por outras horas, por outras situações. Mas pela escala de serviço, não. Situações em que um policial militar não concorda de um deslocamento, ou seja, um oficial determina que ele, em vez de estar em tal local, vá para tal local, e ele não concorda para tal local e vai para outro. Entendi. Entendeu? Pronto, eu acho que ficou exaurido isso aí, a gente vai bater nessa tecla depois, com mais propriedade, é um assunto que é bastante relevante. Ele é de grande relevância. Eu recebi para muitas ligações de colegas policiais querendo que a gente tratasse desse assunto aqui. Porque certo? Assim, essa situação, ela envolve várias questões. Né? Certo. Ela envolve essa questão da escala de serviço de área operacional envolve várias questões. A primeira delas, financeira. A segunda delas, financeira para o policial. A segunda, orçamentária para a polícia. Para a polícia, certo. Porque, inclusive... isso é uma questão que precisa ser muito bem trabalhada, porque muitas vezes o que acontece? Um orçamento de um órgão público ele tem duas vertentes, ele tem dois viés. O viés do pagamento de recursos humanos, certo, e o viés do custeio para investimento. Certo. Custeio para investimento, para construção, reforma, etc. Muitas vezes se retira daqui para pagar pessoal. Por quê? Porque se necessita pagar de área operacional. E o que a gente observa muitas vezes, isso inclusive é uma luta do próprio policial, né, da categoria, que é justo, da categoria, que se aumente esse valor da operacional. Que é muito baixo. Que se aumenta o valor da o senhor sabe o preço? O senhor sabe o preço? Não, o senhor não sabe o preço? Não sei o preço. O preço é R$107 por 6 horas de trabalho. 6 horas de trabalho, certo? Agora está chovendo ações aí, depois a gente vai tratar desse assunto, mas está chovendo ações porque há entendimentos de que o cidadão o policial que está cumprindo a escala de serviço, ele vence o vale alimentação. Ele vence o vale alimentação. E até então não estava sendo pago esses vale alimentação aí. Eu não vou falar do assunto porque eu não estudei sobre o caso. E é bom a gente falar do que a gente tem conhecimento ali. Mas é uma situação bastante... A gente vai tratar isso aí futuramente. Então essa questão da operação é muito complexa, porque envolve várias situações fatores. Em que precisa ser... É por isso que foi feito esse termo de ajustamento de conduta, até para se estabelecer um limite, né? Porque muitas vezes extrapolavam a situação...
absurda, né? Então, enfim. E a lei não também é- fala a quantidade que o policial pode tirar. Ele só fala que pode tirar 20 em Isso. situações normais e 40 em situações excepcionais. Não, eu sei, mas até o 40 em situações excepcionais, se você for ver, é quase humanamente possível, né? Entendeu? Então foi feito um ajuste de conduta justamente para verificar isso Esse aí. TAC foi para... Foi, porque às vezes você tinha mês em que você já imaginou você todo mês tirar 40? Tem alguma coisa errada, né? Não, ficou exaurido aí, Excelência, e a gente vai passar para outro ponto. Vamos passar para os crimes dolosos praticados por policiais na atividade, né? Que o senhor é o responsável aí Isso. pela acusação. O senhor quem vai decidir após o inquérito se oferece a denúncia ou não. Se há indícios, ou arquiva, ou pede arquivamento para o juiz arquivar ou não. A gente tem dois conselhos. Nós temos aí o Conselho de Especial de Justiça e o Conselho Permanente de Justiça. O permanente e o certo. especial. Eu tenho umas críticas aos conselhos, que eu até vou chamar um deputado aí, né? Ele marcou presença aqui, um deputado federal, que é responsável e tem um mundo de mudar as leis lá no Congresso. E assim, o Conselho Especial, ele, quando os oficiais irão julgar outro oficial, o Conselho Especial de Justiça ele é escolhido ali para ser os juízes togados, né? Os juízes togados ali. Ele não muda. Durante o processo todo, eles vão terminar o processo. Mas já os próximos são assim. Porque tem um prazo. Tem um prazo. Mas aí tem um prazo que eu acho que prejudica em tese o direito do prazo. Sabe por quê? Já há várias situações em que o conselho é quem faz a instrução e o outro é quem vai julgar. Isso. Então, assim, como o senhor vê essa dicotomia de conselhos? Na visão do senhor, esse posicionamento que eu trago para o senhor entende que prejudica ou não? De certa forma, sim. Inclusive, aconteceu uma situação recente sobre isso, e eu até comentei, inclusive, com o juiz, né, com o juiz auditor, e com a defensoria pública. Quem estava lá era a defensora, eu não me lembro agora se era a defensora ou se era algum advogado de alguma associação, enfim, ou era advogado constituído. Eu até comentei isso, olha, esse prazo de 3 meses é muito curto. É muito curto esse prazo. Não dá para ver nada. Você não tem como. Fica mudando direto. Então você faz, olha, você faz a instrução, um conselho, aquele conselho é quem pergunta, aquele conselho é quem ouve, aquele conselho é quem vê. Quem toma conhecimento do fato, que escuta o acusado lá na hora, o interrogatório dele, ele vê a justificativa. Porque uma decisão, ela não é apenas meramente, essencialmente jurídica. Exatamente. Ela tem outras perspectivas. Sociológicas. Tem a perspectiva da impressão que você teve no momento do depoimento da testemunha. Né? Se aquela testemunha, o que ela falou, realmente está de acordo com o que a outra testemunha falou, e você só consegue captar isso no momento da instrução. Então isso é muito prejudicial, sem dúvida. É muito prejudicial isso. Mas há quem entenda que, pelo contrário, entendimentos divergentes. Entenda que isso seja até mais benéfico para o prazo. Vou dar um exemplo. Eu não consigo ver. Vou explicar qual é o entendimento de quem entende que é o contrário. O promotor de justiça e o juiz. O juiz, no caso, o promotor de justiça não quer parte. Mas o juiz, o conselho que está ali, ele é o quê? Ele é o juiz. Certo? Juiz e sabres. Hoje nós sabemos, e inclusive está se mudando isso, né? Inclusive houve uma reforma no Código de Processo Penal implantando o juiz de garantias. Juiz das garantias. O que é o juiz de garantias? Nada mais é do que ele não tome conhecimento ele não na decisão. toma de conhecimento a respeito de investigações. Para ele não viciar o seu entendimento, para que ele não haja o quê? Não haja não haja aquele vício, não haja aquele compromisso ético com a prova. Entendeu? Um compromisso moral do que foi produzido. Porque quer queira ou quer não, aquilo que você participa da investigação, você intuitivamente você se compromete. Se compromete, sim. Né? Então isso pode ser um lado bom. Pode ser positivo, por quê? Porque a partir mas o juiz de garantia só é um. Ele só vai ser só um e ele vai ser o juiz da garantia durante aquele processo. Isso. No conselho aqui vai ser vários.
Não, pode não, porque só são basicamente 2. Se durar 2 anos um processo, Não, se mas durar assim, 1 ano um processo. Um conselho, a não ser que haja vários atos de instrução. Eu tô falando assim, se demorar o processo. Se Você entendeu o que eu tô demorar falando? muito, vai ter vários atos de instrução, vão ser vários conselhos. Certo. Mas assim, imagine que isso pode ser até positivo para o praça. Não estou dizendo que seja o meu entendimento, estou dizendo que há pessoas que entendam, por quê? E é bom ver Porque os dois a lados. partir do momento em que você tem outras pessoas vendo o processo, você pode ter um controle até maior sobre a prova. Certo. Do que aquela pessoa que escutou a instrução e esteja já com Julgamento formado. Então, a pessoa que não participou daquela instrução, mas ele tem um dever de ir lá no processo. Até porque toda a prova está dentro do processo. Então, uma outra pessoa, a pessoa que vai julgar, por exemplo, ele tem o dever de quê? De olhar a testemunha, de ver o que a testemunha disse, de ver o que o acusado, o interrogatório do acusado, ver a prova que está no processo. Então, é mais uma pessoa tendo um olhar crítico. Mais uma pessoa não então, por isso que algumas pessoas acham que isso é até positivo e favorável ao praça. Entendeu? Entendi. Então assim, não é tão simples simplesmente dizer que... Agora, eu concordo que o prazo de 3 meses é muito curto. Eu acho que esse prazo deveria ser aumentado. Pelo menos um ano, né? Pelo menos um ano seria bem razoável. Seria bem razoável. Um prazo de 1 ano seria razoável. Aquele conselho permaneceu o prazo de 1 ano. Seria bem razoável. Seria bem razoável. Pronto. Agora, que isso ser... já tomar um raciocínio de que isso é prejudicial ao prazo, isso é muito relativo. É muito relativo. Porque há pessoas que entendem que isso pode ser até mais benéfico. Entendi. Porque você vai ter mais outras pessoas analisando o que você falou. E não aquele conselho que ouviu, e pode já até ter uma pré-compreensão sobre aquilo, um pré-julgamento sobre aquilo, e já está decidida a sentença. Seja para absolver, seja para condenar. Né? E uma outra pessoa que chega pode ter um olhar diferente. Entendeu? Pronto. Não, entendi. Pronto. A gente falou dos conselhos, agora vamos para o crime propriamente dito. Quando foi recentemente, 2017, né, com a lei lá das Olimpíadas, com então o presidente da República, Michel Temer, que é um grande jurista, diga-se de passagem, um grande constitucionalista, né, um cara que... Ele criou essa lei. Quando o Exército veio para as ruas fazer a lei da garantia da ordem, a LGO, né? Disseram o seguinte: a gente vai. Agora, se algum militar meu se envolver em alguma ocorrência, a responsabilidade de julgamento é da nossa justiça. Ele não será imposto à justiça civil, à justiça comum. A não ser naqueles casos de homicídio. Não. Eu estou falando na atividade. Né? Eu estou falando na atividade. Isso. Na atividade da GLO ali, se ocorrer um homicídio como aconteceu, serão julgados pela justiça militar. Isso. Certo? A nós, que somos policiais militares e bombeiros militares, nós iremos para o júri popular. Depende do caso, né? Não, depende. Não, eu estou falando de crimes dolosos contra civil. Praticados por policial militar. Depende de que sentido? Alguns crimes dolosos contra civil pode ser na justiça militar ou pode ser na justiça comum. Doloso? Sim. Dê um exemplo aí de um crime doloso. Não, mas qual homicídio? Um homicídio doloso? Não, vamos lá. Vamos lá, peraí. Qualquer homicídio, vamos lá. Policial militar em serviço. Policial militar. Que tirar a vida de um civil, obrigatoriamente ele lá será a competência do júri. Isso, doloso? Doloso, certo. Estou falando doloso. Certo. O policial militar, ele contra a vida de um civil, será de competência do júri. Exatamente. Isso aí é fato. Militar contra militar já é outra situação, mas estou falando civil. A gente está falando os crimes dolosos contra civil, doloso, no sentido culposo. A Lei 13.491 de 2017, ela veio e estendeu os crimes militares. Isso. Certo? Entendeu os crimes militares. O artigo 9 lá mudou os seus parágrafos lá. Aí eu pergunto a Vossa Excelência o seguinte: vamos lá, eu estou de serviço. Só para a gente se situar, estou de serviço numa viatura. Certo. E eu, de alguma forma, né, eu ceifei a vida de um cidadão. Cidadão, a gente não vai entrar no mérito aqui, mas ceifei a vida de um cidadão. Pela lei 13.491 é um crime militar. É um crime militar. Um crime militar. Certo. Nós temos 2 pontos aí. A Constituição fala que será o júri a competência de julgamento. Certo. Mas nada fala da cadeia de custódia.
Nada fala da cadeia de custódia. Pelo menos eu não vi em nenhum Mas canto. a cadeia de custódia é uma questão Certo. doutrinária, né? Não, é uma questão doutrinária, mas no momento que eu estou de serviço ali e pratiquei um crime militar, a competência da investigação deveria ser dos policiais militares, no caso dos oficiais da polícia, fazer o local de crime e fazer o inquérito policial. Eu não estou dizendo o que é, estou falando na minha Porque visão. isso não é um crime militar. Não é um crime militar? Não, se você matar, não interessa onde você esteja. Certo. Não interessa como você esteja. Hum. Ou se você estiver fazendo exercício, se estiver no exercício da PM, se você cometer um crime de homicídio doloso contra o civil, não será um crime militar. E a teoria tricotômica que é não, aplicada? Não existe. Isso está lá na Constituição Federal. O que vem Certo. abaixo dela, já que Certo. você quer entrar na teoria, Certo. vamos para Kelsen. Certo. Lá na teoria, você está lá na ponta. Então, isso é uma norma constitucional, certo. uma norma infraconstitucional não pode dizer o contrário. Certo. Então, o que a Lei 491, ela fala que o policial, o que ele praticar em serviço, em nome da instituição, é crime militar, não se aplica. Não, peraí. Não, Então, vamos lá. Eu vou explicar aqui. O artigo 9 do Código Penal. Vamos lá, que é uma alteração de 2017. Certo. Diz o seguinte. Antes dessa alteração, o artigo 9 estabelecia várias regras, várias regras e certo. tal, né? Mas eles foram praticamente todos mudados. Mas, em regra, como é que funcionava? Funcionava que o policial militar só era crime militar aquilo que estava, em síntese, só era crime militar aquilo que estivesse no Código Penal Militar, numa legislação penal militar. Certo. Certo? Ou Código Penal Militar, ou uma legislação específica militar que pode existir. Seria o crime militar próprio. Certo. Mas a divisão de próprio para impróprio não é essa. Certo. Tá? Certo. A divisão de próprio para impróprio é o crime militar próprio é aquele que só existe no Código Penal Militar. Certo. E o impróprio é aquele que está no Código Penal Militar e também é uma figura típica fora do certo. Por exemplo, existia tipos, por exemplo, o crime de peculato. Peculato, o peculato está lá no Código Penal comum, como está lá no Código Penal Militar. Certo. Entendeu? Certo. O que é que a lei de 2017 alterou, inclusive gerou uma bagunça no sistema, que eu acredito que houve bagunçou muito o sistema, né? É que antigamente, o crime militar, ele possuía um conceito orgânico. Certo. Qual era o conceito orgânico? O crime militar era aquele que era produzido por um tipo penal específico militar. Certo. Certo? Ele era orgânico, dentro do sistema. Dentro do sistema penal militar. Foi bem. Hoje ele é um conceito funcional. Aí muda. Ele é um conceito funcional. Por que é um conceito funcional? Crime militar é todo aquele tipo penal. É toda aquela prática de tipo penal. Toda aquela prática de tipo penal. Toda e qualquer prática de tipo penal. Esteja dentro do Código Penal, ou esteja fora do Código Penal, esteja em alguma legislação penal, mas que foi praticada por um policial na função do exercício, por isso que é um crime funcional hoje, na função do exercício, ou em razão dessa função. Certo. Com exceção do homicídio doloso. É hoje que existe. Por que essa exceção? Porque essa exceção está lá na Constituição Federal. E a lei não poderia modificar a Constituição Federal. Certo. Certo. Ou seja, a lei não podia dizer, o artigo, a Constituição Federal não está valendo aqui. Não, a Constituição Federal está lá. Então, o que vier para... na realidade, a Constituição Federal é uma exceção a essa regra. A regra hoje é uma exceção. Qualquer tipo penal, qualquer um. Isso, inclusive, gerou alguns problemas, né? Exemplo, lesão corporal. A lesão corporal... Não, e as penas. As penas. Entendeu? Porque existem as mesmas figuras típicas. Por exemplo, a lesão corporal é uma delas. As mesmas figuras típicas, mas com penas diferentes. Aí você vai para onde? Para quem é mais benéfico. Para bem mais benéfico. Entendeu? Então, assim, o artigo está lá no 129 do Código Penal e está lá no artigo 209 do Código Penal Militar. Então, assim, você vê lá, são muito semelhantes, mas penas diferentes. Então você vai ter que pegar o quê? Você vai pegar aquela situação que é mais benéfica para o policial. Certo. Mas isso é a regra que também está lá na Constituição. Então o senhor isso aqui é de suma importância. Então, qualquer crime que o policial militar em serviço ou em função dele fizer
No caso do crime doloso contra a vida. Eu culposo. O culposo. Não, mas Não, doloso doloso não. culposo O contra a culposo vida vai para o justiça militar. É. Que é, no caso, o Isso, juiz autor homicídio culposo. quem vai responder. Aí eu pergunto ao senhor, quer dizer que o policial militar, quando ele está de serviço, e ele pratica um homicídio doloso, ele vai para a justiça, tudo é comum, artigo 121, não 205. Não. O artigo Comum. 121. Ok, isso é o entendimento. Se Está for na Constituição Federal. na Constituição Federal, certo. Então, a questão, as infraconstitucionais, elas não se aplicam. Certo, vamos lá. No caso, se for o homicídio culposo, ele não vai para o 121, parágrafo Ele 3º. vai lá pro- Ele vai para o 206. Exatamente. Ele vai lá para o 206 do Código Penal Militar. Exatamente. Porque quem vai julgar é o juiz togado. Aí não tem escabinato. Exatamente. Aí é Vai só o juiz julgar. togado. Só o julgar porque não há uma violação à administração militar. Aí no caso é Bem só jurídica individual. aí no caso é só o juiz É a togado. mesma coisa de ou você quer ver outra situação Sim. que acontece? É o crime de estupro. O Certo. crime de estupro está lá no Código Penal Militar. Tá lá no Código Penal Militar também. Principalmente em situações até mais específicas. Mais específico. Você é. praticar o crime de estupro dentro da corporação certo, e certo. tal. Tem várias situações Certo. que não tem no Código Penal comum. Inclusive, tem situações até que a pena é mais branda do que no Código Penal comum. Porque, como o Código Penal comum passou por várias reformas, principalmente nesses crimes contra a dignidade sexual, e o que não aconteceu no Código Penal Militar, aí termina as situações em que há penas Isso. mais brandas. Agora, em compensação, há situações em que, no crime penal militar, a pena é muito mais severa. O uso de Em droga. comparação O uso de droga. não. Artigo 28 da Lei de Drogas, ela é insignificante, não tem nem pena, é um crime sugênero, né? O STF, Não é crime, entendeu? né? Não é crime, né? É administração ali. É. Mas para o policial militar que for pego usando droga dentro de um quartel, é 5 anos de prisão. É uma coisa, afastar a questão do garantismo, É porque aí- do garantismo do Ferraioli dos policiais. Porque afastar. aí o que a gente tem que ter muito cuidado, porque é o seguinte, existe o chamado crime comum e o crime especial, né? Especial. Então, quando às vezes você tem duas situações, qual é a diferença do peculato para a apropriação indébita? A apropriação indébita, o peculato, é a figura do Do funcionário público. funcionário público. Ou seja, É o porque, furto para cada funcionário público. aqui é o geral, apropriação indébita. E aqui é o específico. Aqui é o especial, por quê? Porque você tem uma figura especial, funcionário público. É o que acontece muitas vezes no crime comum, no crime militar. Às vezes você tem uma situação específica que é inserida no tipo penal que só pode ocorrer praticado pelo policial. Exatamente. Então ali é um crime próprio. Crime especial próprio. Certo. Entendeu? Aí eu pergunto ao senhor, a teoria tricotômica, ela se aplica hoje? Claro. Se aplica, né? A questão do próprio, impróprio e o por extensão. Então ela se aplica normalmente, perfeitamente. Normal. Certo. Até porque, assim, esses conceitos dos crimes militares, eles se transformou muitas vezes. Hoje a gente tem que ter muito cuidado na hora da tipificação, porque antes era mais fácil, porque você só ia atrás da legislação penal militar. Hoje você tem que ter muito cuidado. Para saber como foi feito, em que situações, Havia como uma situação que havia um entendimento sobre a prescrição. Por exemplo, a prescrição no Virtual. Código Penal. A prescrição Não, do eu achei que era Código virtual, você falava Penal- virtual. a prescrição do Código Penal Militar era muito mais grave. Era muito mais grave, muito mais pesada. era Aí mais teve pesada, uma decisão do STF determinando que aqueles casos assim, que havia no Código Penal comum uma situação mais benéfica, aplicasse. Então, assim, aplicava-se a regra da prescrição nos crimes militares. Mas no Código de Processo Civil. Não. No Código de Processo... nos crimes militares. Nos crimes militares. Aplicava a regra da... era uma mistura, porque é o seguinte, no Código Penal comum, havia possibilidade de você antecipar, você aplicar a prescrição no Código Penal comum, isso foi mudado em 2012, por aí. Mas antes disso, 2013. um Código Penal comum, você havia possibilidade de aplicar a prescrição pelo quanto da pena de forma retroativa à denúncia, antes da denúncia. Certo. Isso foi modificado, claro, Certo. né? Mas o Código Penal Militar não permitia. Não se permitia. O Código Penal só permitia, isso era uma regra, era totalmente diferente. O Código Penal Militar só permitia que, antes da denúncia, só a prescrição da pena abstrata. E no Código Penal Comum dizia que antes da denúncia poderia ser a prescrição da pena em concreto.
Razoabilidade totalmente Aí era distinta. totalmente diferente. Aí o que aconteceu? O STF disse, aqui é muito mais benéfico, você aplica aqui. Mesmo sendo crime militar. Vem sem militar. Isso mesmo antes da alteração de Mesmo 2017. da alteração de 2017. Só que havia uma questão. O tempo mínimo de prescrição no Código Penal comum era 3 anos. 3 anos. E o tempo mínimo, isso mudou agora, né? O ano passado, 2023. O tempo mínimo da prescrição no Código Penal Militar era 2 anos. 2 anos. Ou seja, então aí nessa hora pegava o Código Penal Militar. Era mais benéfico. Então assim, ele misturava. Sabe? O que era mais benéfico, botava. O que não era, então ficou essa ainda existe muitas situações. É igual a contravenção. Não existe contravenção para nós, policiais militares. O que é contravenção para o civil? É isso. É crime para mim. Então, assim, Exatamente. nós temos que rever essa legislação, a nossa Por legislação. exemplo, o crime de dano. O crime de dano é uma um crime situação- muito mais severo no Código Penal Militar, principalmente se for algo referente a situação em que envolva dentro de corporação e tal. O crime de dano é uma pena severíssima, em comparação com o Código Penal comum. E furto. Aí O furto existe vários. Vou dar um exemplo aqui só para que as pessoas compreendam aqui a questão do homicídio. Ó, tem um caso lá bem interessante, que eu não vou dizer, obviamente, nome, nem situação, nem nada, mas a situação é a seguinte. Um determinado PM estava fazendo um trabalho, estava em exercício de função. Estava trabalhando. Estava Estava de serviço. Estava de serviço. Certo. Né? E ele estava numa via. Ele Certo. estava numa via. E ele foi preciso ultrapassar um carro particular, em razão de uma situação que estava na frente dele. Certo. Foi bem. Só que quando ele fez isso, tinha um pedestre atravessando. Ele estava um pedestre na rua, ele atropelou o pedestre. Crime culposo. Aí vamos lá. Veículo automotor. Não, aí é o seguinte, se alguém entender que é dolo eventual, Não. eu estou na teoria. Estou na teoria, certo. Estou na teoria, né? Certo. Porque o dolo eventual vai depender de várias circunstâncias. Várias circunstâncias. Né? Ou seja, qual era a velocidade dele? Será que ele teve cuidado suficiente a ver e tal? E o enfim, dólar né? específico dele não contava muito. Ou Também. seja, então, se a gente entender que isso foi dolo eventual, vai pro júri. Vai pro júri. Entendeu? Vai pro júri. Vai. Né? Se a gente entender que foi uma lesão corporal seguida de morte, aí vai para a justiça militar. E se entender que foi um homicídio culposo também. Aí o que é a diferença de um para outro? Vai depender da circunstância. Que a gente vai analisar o caso. Esse caso a gente está analisando, inclusive. Certo. Só pra gente. Mas dificilmente irá ser dólar eventual. Exatamente. A dúvida é só ter um ou outro. Só pra gente fechar a questão dos crimes dolosos contra a vida e os crimes culposos. O crime doloso contra a vida, júri, sem exceção. Crimes culposos praticados Só por existe policiais. exceção àquela situação. Não, certo. policial Policial, questão militar. E se for na função. Na função. Porque já peguei Já teve situações que não. De policial com policial. Já teve situação, que foi um policial contra um policial. Um estava no exercício da função e o outro estava de folga. Eu me lembro do caso. Pronto. Eu lembro. Você se lembra? Lembro. Aí foi o júri. Foi pro júri. O que é uma aberração. O policial estava de folga? É porque tava de folga. Tá de férias, Mas mas esticou, porque para o STJ, não, militar contra militar é crime militar. Não, se tiver conhecimento. Tiver conhecimento mas ele estava de folga. Mas tava de folga. Ele tá na família, no lazer com a família. Foi. Aí foi pra júri. Foi pra júri. Chegou lá para mim. O juiz competente disse que era crime militar. Aí veio para mim, eu disse que não era crime militar. Subiu para o STJ, o STJ mandou voltar para o juiz comum. Eu Interessante. tenho certeza disso. Caso concreto. Eu tenho certeza disso, porque ali não era policial. Não, meu amigo, ele não era policial. Ele não estava no exercício da função. Ele estava no momento de lazer com a família. Entendi. Aí o senhor entende que afasta afasta totalmente. a questão. Aí tem que ir lá na regra da lei. A lei é policial contra policial. Ele não é policial. Entendi. Mas é bastante interessante. Ele tá na testa, eu sou. É uma situação. E até o STJ tem uma divergência com o STF em relação ao militar contra militar. Ele subiu para o STJ. O STJ disse que era o juiz comum. Pronto. Só para a gente dizer assim, a questão da perda da função do policial, doutor. Isso é um ponto bastante. Vamos lá. O policial militar, ele passa 28 anos na polícia militar, dando sangue, trabalhando ali e tentando cometer nenhum crime. Por alguma razão,
por uma razão do destino, o cara vai e comete um crime. 28 anos de polícia, cara, 28 anos de polícia. Chega na auditoria militar, aquela coisa toda, julgado culpado. Quais são os critérios? Eu queria que o senhor relatasse aqui quais são os critérios para que os associados tivessem conhecimento. Quais são os critérios que o policial poderá perder a função? Praça ou oficial? Praça. Eu sei que foge a regra, né? Mas praça, vamos falar de praça, né? Oficial quem aqui, determina é o Tribunal É o Tribunal de Justiça, Artigo 124 lá da Constituição, né? Procedimento específico. Isso, Que abre, o procurador-geral ingressa com pedido de perda do cargo. Certo. Mas aí, praça, quem pede é o senhor. A perda da função. Quem pede é o senhor. Mas não é automático. Não, eu sei que não é. Com exceção de alguns crimes. Não se aplica o 91 em alguns crimes e aplica o 92 em outros. Por exemplo, tortura é automático. Tortura é automático, não importa o quanto de pena. Não importa o quanto de pena, já é uma pena automática. Já é pena automática porque está previsto em lei. Exatamente. Certo, mas nos outros crimes... Outro crime, abuso de autoridade também. Abuso de autoridade não precisa ser reincidente, não, excelência? É incidência, não? Reincidência em 5 anos é que perde a função. Poderá perder a função. Se não me falha a memória, é reincidência. Porque na lei anterior era pena automática. Mas agora se aplica o artigo 92. Em caso de reincidência, nos 5 anos, se não me... Não, eu não sei. Mas eu imaginava que fosse... Mas é reincidência, abuso de autoridade. Eu não vou porque eu não tenho certeza. Mas é reincidente. Tortura eu tenho absoluta certeza. Tortura. Aí eu pergunto ao senhor... Tortura que está lá no artigo 5º. Mas a lei, ela fala, qualquer... Foi condenado... Não, aplicação automática. Aplicação automática. Aí no caso do eu quero que o senhor entenda, eu quero que o senhor explique a questão do prazo. É o seguinte, o prazo foi condenado a 2 anos de prisão por algum crime. Não, necessariamente ele vai perder o cargo. Certo. Eu acho até difícil perder o cargo. Certo. Aí eu pergunto ao senhor, o cara foi condenado a 2 anos, ou o cara foi condenado a 8 anos de prisão? Não, reclusão, 8 anos. 8 anos. É perda de função automática. Não é automático. Não é automático. É isso que eu quero que o senhor explique. Porque é o seguinte, toda perda de cargo ela tem que ser requerida pelo MP. Certo. E tem que ser fundamentada pelo juiz se aquela condenação irá afetar ou não o serviço da PM. Vou dar um exemplo. Tem crimes que são graves para a PM. Né? Você quer ver um crime gravíssimo? É o extravio doloso. Eu acho que o extravio doloso é de 2 a 6 anos. De 2 a 6. É coisa assim absurda. Né? E o extravio culposo já cai de 1 para 4, de 1 para 3, enfim. Culposo, viu? Extravio culposo. Então, assim, há situações... Há uma questão de... É pesado porque há uma... Como é que eu falo? Uma ojeriza. Não, é porque eles entendem... Tem tipos penais que entendem que é uma violação muito grave e a administração militar. Certo. Entendeu? Por quê? Porque a arma é considerada um objeto fundamental para o policial. Então não se admite que o policial perca a arma. Entendeu? Não é? Certo. Entendeu? É a mesma coisa de um médico perder o bisturi de uma cirurgia. Entendeu? Entendi. É algo semelhante. Mas o extravio doloso. O extravio doloso é a pena altíssima, né? Então, assim, há situações em que você, em regra, os crimes militares, para você perder o cargo, você precisa ter uma pena mínima, que eu não me recordo agora qual. Detenção não existe. 1 ano. Mas detenção não existe. 1 ano o comandante-geral pode pedir a exclusão do policial a bem da disciplina. A questão administrativa. Não, eu estou falando uma cronologia. Eu estou falando uma cronologia. Não, mas um penal teria que ver especificamente o Código Penal. Mas eu estou dizendo o seguinte, que em linhas gerais, porque assim, são muitos requisitos, mas em linhas gerais, detenção, esqueça. Detenção, ele não permite isso. Agora, alguns crimes de reclusão você precisa... o fato é que ela não é automática. Certo. Primeiro ponto. Só em algumas situações, que eu sei que tortura abuso de autoridade, eu imaginava que fosse mais... Eu acho que... Eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja questão da reincidência. Certo. Mas em outras situações, o juiz obrigatoriamente tem que haver o pedido do Ministério Público. Certo. O juiz não pode simplesmente decretar a perda sem esse pedido. Certo. E segundo, o juiz ele tem que fundamentar a razão dessa perda. Porque ela tem que estar um vínculo com o serviço prestado pela segurança pública. Entendi. Exemplo, um crime de, sei lá, tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Pronto, é completamente incompatível. Incompatível com a atividade. Incompatível com a atividade. Há uma reprovabilidade maior por parte da administração. Mesmo que haja, por exemplo, seja um tráfico privilegiado. Mas mesmo assim o senhor orienta... Mesmo assim é incompatível. É incompatível. É incompatível.
Porque mesmo com o tráfico privilegiado você tem uma redução drástica da pena, né? Do que o tráfico. Isso. Né? Mas mesmo assim o senhor entende eu entendo que é incompatível. Que é incompatível com a atividade Mas policial. às vezes um crime, até alguns crimes graves, efetivamente, em que por exemplo, esse crime de uma lesão corporal culposa, por exemplo, que é a pena altíssima. Certo, A lesão corporal culposa seguida de morte é uma pena altíssima. Mas eu acho que isso não afeta o não fere o decoro da classe. Porque a lesão corporal seguida de morte, né? Não é a lesão corporal culposa, desculpa. Tecnicamente não existe lesão corporal culposa seguida de morte. A lesão corporal dolosa seguida de morte, por exemplo. Entendeu? Eu tinha intenção de ferir para morrer. Mas a pessoa morreu. Um crime preterdoloso. É isso, crime preterdoloso. Então, assim, eu entendo particularmente que não é uma situação, a não ser que seja algo muito específico e agressivo. Isso, entendi. Por exemplo, nessa situação que eu descrevi, eu acredito que vai gerar um homicídio culposo. Certo. Ou uma lesão corporal dolosa seguida de morte, um crime preterdoloso. Certo. Eu acho que não é uma situação para expulsar o cara. Entendeu? Até porque o homicídio culposo seria um crime de detenção. E a lesão corporal dolosa seguida de morte é um crime de reclusão. Certo. Então, assim, eu acredito que em ambos os casos não haveria necessidade. Certo. Porque você precisa fundamentar na necessidade da expulsão. Agora, até o cunho social. É uma regra semelhante que está lá no Código Penal comum. Então, assim, eu acredito que algumas situações, especificamente, o legislador entendeu que cabe efetivamente essa perda da função automática em razão da gravidade do crime, no caso da tortura. Certo. Mas, exemplo, o crime de abuso de autoridade anteriormente era automático também. Já aplicava 91 direto. Não, era direto. Estava na lei, própria lei. Então, no caso do praça, quem decide é o juiz togado. Ou o conselho de sentença. Isso. No caso dos oficiais, tribunais de justiça. aí primeiro ele tem que transitar em julgado. Depois que transita em julgado, aí se entra com o processo de perda do cargo. No caso do praça, não. O juiz já de primeira instância pode decretar. Ele pode recorrer, claro, né? Mas já quem define é o juiz de primeira instância. Certo. Pronto. Ficou bastante esclarecido, eu entendi o posicionamento. Os crimes que tiver uma reprovabilidade, existe uma tendência maior à questão da exclusão. Na realidade é o seguinte, aquilo que é automático, o juiz não precisa fundamentar. Isso. Aquilo que não é automático, precisa necessariamente uma fundamentação para a perda do cargo. Certo. Outra crítica que eu faço, eu sou muito crítico em relação à não aplicabilidade da... Até porque, só para continuar, até porque já há várias situações de crimes de militares já punidos, criminalmente, que respondem criminalmente, foram condenados, transitados e continuam na corporação. Continuam na corporação. Não entendi. Outra coisa, Excelência, pronto. A questão do garantismo de Ferraioli não se aplica aos policiais militares. Como a gente viu aqui, questão do usuário, a questão... Não que eu estou dizendo aqui que o policial tem que usar droga. O que eu estou falando a gente está falando aqui juridicamente, a questão da desarruada, a questão da legislação em si. O usuário aqui não responde por nada, o policial... Alguns tipos penais são muito severos. São muito severos, exatamente. E são muito severos. Tem muitos policiais que não têm noção disso. Tem muitos policiais, às vezes assim, eu estou com um colega desse rapaz, isso aí que é grave. E uma conduta dessa... Porque o Código Penal Militar, os tipos penais são imensos. Isso, É uma extensão muito recentemente o STJ disse que não cabe nenhum tipo de atitude jocosa, de brincadeiras na caserna. Aí eu falei brincando, negativo, não se entenda assim. É muito pesado. E não se aplica a lei 9.099, 95 aos policiais militares, mas para nossa alegria, como diz, né, está se aplicando a NPP, né? A resolução... Inclusive isso aí foi uma inovação nossa. Né? E está se aplicando porque o 9º encontro dos procuradores, acho que o senhor estava lá, de 24 e 26 em Brasília, de 2021, impuseram isso aí, esse direito aos policiais. Inclusive tem uma súmula do STM que proíbe. Né? Que proíbe. A súmula do STM proíbe, a resolução 126. Nós tínhamos a resolução 101, que tirava o artigo 18, dizendo que a NPP não poderia aplicar aos policiais militares. Em 2021, os senhores se reuniram,
até para uma atribuição natural, né, de membro do Ministério Público, e adentraram, trouxeram novamente o artigo 18 pela resolução 126. O Ministério Público Militar ele é tipo uma nota técnica, Isso, foi anunciado. Foi anunciado e o quarto enunciado do nono encontro dos senhores. Que permite. Aí o senhor trouxe a NPP. Aí eu pergunto ao senhor, a NPP, ela segue... Eu ainda vou além, viu, da NPP. Certo, então a gente vai falar. Algo além que eu acho que só aqui no Rio Grande do Norte está sendo aplicado. E é uma coisa que eu não sei. Vamos lá. Mas a NPP, aí eu pergunto ao senhor, a NPP, né, a ação de não persecução penal, que só o senhor pode oferecer. Eu pergunto ao senhor, ela é aplicada nos mesmos moldes do Código Penal, no Código de Processo Penal Civil? Eu quero que isso... Código de Processo Penal comum. O Código de Processo Penal comum, desculpa. O Código de Processo Penal é a mesma regra. Questão de confessar, menos de 4 anos. As mesmas regras. Mesmas regras. Certo, entendi. E o que é que tem aqui no estado que eu sou... É a questão da lesão corporal leve. O que é que tem na lesão corporal? Vamos lá. Além do juizado, se um civil praticar uma lesão corporal leve. Certo. Praticar uma lesão corporal leve. E houver uma representação da vítima para essa lesão corporal, tirando violência doméstica, claro. Certo. Até porque o policial que pratica violência doméstica, ele não está fora da função. Não está fora da função. Né? Então ele vai lá para o juizado da violência doméstica. Né? E um civil que pratica uma lesão corporal leve, dolosa. Leve e dolosa. Até porque a lesão corporal leve já é dolosa, né? Porque a lesão corporal culposa só tem uma. Só tem uma. Não tem a questão da não existe a intenção, não existe ser leve, grave, gravíssimo. Então, a lesão corporal leve, consequentemente dolosa, o civil praticar vai para onde? Se o civil o quê? Se ele praticar, qual é o juízo competente? É o juiz juizados. Juizados. Certo. E por que não vai para o juizado na Justiça Militar? Por que não tem juizado na Polícia Militar? Porque não se aplica a Lei 9.099/95. E onde é que está isso? Em nenhum canto. Não. E por que não se aplica? Não, peraí. Não se aplica a lei porque... Não se aplica a lei. Porque nos crimes militares não se aplica. O Código Penal diz isso, o Código Penal Militar, não? Está lá na própria Lei 9.099. Artigo 90. O artigo 90. É igual a lei Maria da Penha diz que não se aplica também no artigo 41, é isso mesmo, artigo 90. Certo? O artigo 90 da Lei 9.099 diz o seguinte, que não se aplica... Aquela lei para os crimes militares. Aquela lei para os crimes militares. Isso. Certo? Não se aplica aquela lei para os crimes militares. Certo. Muito bem. Só que a Lei 28A do Código de Processo Penal. O artigo 28A do Código de Processo Penal, que regulamenta uma NPP. Certo. Não proíbe nos crimes militares. A principal razão de se aplicar. Qual foi a razão do STM proibir a aplicação do ANPP nos crimes militares? O principal fundamento foi a mesma razão porque o legislador não quis aplicar os benefícios do juizado especial criminal nos crimes militares. Foi a mesma razão, o mesmo fundamento. O STM, está lá, inclusive, se você for ler os julgamentos do STM, que fundamentou a súmula, o principal fundamento foi esse. A mesma razão de política criminal estabelecida para o juizado especial criminal, de despenalização, de desjudicialização, etc., não pode, também se estendem ao mesmo raciocínio do NPP, que possui os mesmos fundamentos, do juizado especial, possui os mesmos fundamentos do juizado especial criminal. O NPP possui fundamentos de política criminal semelhantes. Ora, se o juizado não permite, o NPP também não permite. Foi o fundamento do STM. Certo. O fundamento para permitir, você sabe, inclusive, que há decisões do STF já determinando a aplicação, várias, inclusive. Eu acho que a primeira foi em 2022, por aí. A primeira decisão foi até de Mendes. E o STF começou a determinar a aplicação do ANPP nos crimes militares pelo fundamento de que não há proibição. Ora, se a lei não proíbe a aplicação dos crimes, do ANPP nos crimes militares, então não existe nenhuma proibição para que se aplique o ANPP nos crimes militares. Certo. Então, a partir daí, começou a se aplicar entre toda a Constituição doutrinária e jurisprudencial, hoje muito já fortalecida e sedimentada nesse sentido. Aí eu faço a seguinte pergunta a você. E nos
E na lesão corporal, o crime, o ANPP, olha como é uma questão interessante. Eu posso aplicar a ANPP na lesão corporal leve, no civil. O civil, ele pode ser beneficiado por uma lesão corporal leve? Pode. Não. No crime não é abaixo de 4 anos? Não, mas porque tem a 99 que vai... Não, mas vamos imaginar que não houver se não, se não o houvesse. ANPP pode? Não, por quê? Porque um dos requisitos da ANPP qual é? É pena abaixo de 4 anos e que não seja praticado com violência ou grave ameaça. Isso. Lesão corporal leve é praticado com violência. Então, aí o que acontece? O policial militar, ele é beneficiado pelo ANPP por um crime mais grave e não pelo menos grave. Não pelo um crime menos grave. Porque ele não pode ser beneficiado nem pela transação, ele não pode ser beneficiado nem pela transação, nem pela suspensão pelo processo, porque a lei terminantemente proíbe, mas, de outro modo, de forma completamente contraditória, ele pode ser beneficiado por um acordo, não persecução penal, por um benefício semelhante à transação de um crime muito maior. E um crime com a pena muito maior e mais grave. Aí eu tenho uma manifestação pessoal, inclusive eu já pensei até escrever um artigo sobre isso. Interessante, doutor. Aí eu tenho uma manifestação que, inclusive, desde a época de Jarbas Bezerra, que era juiz, que eu entrei, foi a primeira vez que eu fiz pedido, eu comecei a raciocinar, oxe, não tem lógica isso. Aí eu fiz uma manifestação longa, né? Inclusive fundamentando o princípio da proporcionalidade, inclusive fundamentando o princípio da razoabilidade, na interpretação sistemática das normas, enfim. Ele aceitou. E passamos a fazer a ANPP na lesão corporal leve. Mesmo passando por cima da questão da grave, porque eu acho que aquela situação ali tem que fazer uma interpretação conforme o caso. Entendeu? Quando chegou com o doutor Zé Armando, ele também aceitou também o meu argumento. Então, acho que no estado do Rio Grande do Norte. Não, só tem o Rio Grande do Norte. Olha, eu sou curioso no direito militar, como eu falei, né? Eu gosto muito do direito militar, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de correr atrás. Eu não sabia disso. Um dia desse, um colega meu, defensor público lá do Ceará, que atua no justiça militar, que eu falei com isso com ele, ele me deu essa manifestação. Mas essa manifestação era pública? Está nos processos. Se o senhor puder mandar para mim, eu ficarei de grande monta. Eu entendo que nós temos muito que debater a questão da nossa legislação. E debater com quem conhece. Eu acho que nós temos um deputado aqui por sangue, que é sargento da polícia, Sérgio Gonçalves. Sim, certo. Ele é deputado federal, eu tenho conversado nesse sentido. Era suplente de? Não, ele era suplente, não, ele foi eleito. Ele foi eleito. Ele foi eleito, sargento de viatura terceiro sargento da Polícia Militar. E a gente tem que... É aqui do estado. É daqui do estado e ele vai vir para cá, vai conversar. A gente vai conversar sobre isso e a gente tem que mudar a nossa legislação. A nossa legislação ela caducou em coisas... Tentaram fazer uma reforma. Essa lei agora que foi feita aí, não. Que alterou alguma coisa da competência. Mas alterou tanto penal, Código de Processo Penal, como Código Penal. Mas o Código Penal Militar... Mas foi muito pouco. A mudança que teve agora recentemente do Código Penal Militar ela foi muito tímida. E ela veio só... se o senhor olhar para a lei, né, até Cícero Coimbra escreveu um livro, eu comprei esse livro, ele veio a regulamentar o que já era feito. Entendeu? A questão de comando, a questão de... ela já veio vencida. Até, por exemplo, ela já veio vencida. Uma situação, por exemplo, uma situação que essa lei alterou até para pior. A pena do crime peculato no Código Penal Militar era menor do que no Código Penal comum. Aí igualou. Ela não foi. Exatamente assim. O peculato era menor do que o penal militar. Era maior que o menor. Ou seja, no crime de peculato você tem que aplicar a pena do menor, porque era mais benéfico. Ele veio igualando. Foi, exatamente. Aí isso acontecia com o crime de peculato, o crime de corrupção ativa, passiva. No Código Penal Militar, a pena era menor. Isso. E no Código Penal Comum, a pena era maior. Aí nessas situações se aplicava a pena menor, óbvio, né? Que era mais benéfico. A questão do comando, que a questão de você estar no comando, você é mais recruta do que outro. A questão do comando, então assim, isso aí já era aplicado.
Teve a entendeu? alteração do prazo de 2 anos De para 2 anos para 3 anos. Então, assim, prescrição. são coisas que isso já está vencido há muito tempo. Então, assim, a gente precisa debater o direito militar no sentido da sua essência, da sua aplicabilidade no dia a Tem dia. uma coisa muito interessante também que me perguntaram hoje. Hoje eu fiz uma visita lá na Diretoria de Justiça e Disciplina. Na O DJD. Major, que está à frente da diretoria. Não, Esqueci o nome do major agora, enfim. eu achei que era Coronel Marrom. Não, quem está à frente hoje é o major. Não conheço. E eu até entrei em contato com ele agora aqui, porque eu até me ofereci para dar umas aulas lá para eles e tal, ali para essa parte, a parte formal do inquérito, a questão de prova, a questão de alguns tipos penais específicos. Né? Que é uma pergunta lá bem interessante que um praça me fez. A questão do NPP e a repercussão no âmbito administrativo. Né? Que eles ficaram em dúvida, né? Aí eu disse, Mas no âmbito administrativo como? Não entendi. Por exemplo, a pessoa fazia o NPP, certo. cumpriu o NPP, certo. não tinha repercussão nenhuma no criminal mais, certo. mas... Vinculava o administrativo? Não, aí responderam ao administrativo. E sofri uma penalidade do administrativo. Eu disse, olha, a repercussão do criminal do administrativo possui várias regras. Várias regras. E como toda regra, há exceções. Algumas exceções. Né? Algumas exceções. Certo. Se a pessoa o tipo penal ele é independente do ato administrativo. Em regra, todo tipo penal é uma infração administrativa. Em regra, todo crime é uma infração administrativa como regra. Mas nem toda infração administrativa é um crime. É um crime. Tá? Então, geralmente, o crime ele abrange as infrações administrativas. As infrações administrativas não necessariamente se referem a um crime. Então, são instâncias diferentes. Né? Então, quando você realiza o NPP, você está envolvido naquela instância própria, que é criminal. É criminal. Isso, o ANPP não tem repercussão administrativa. Não tem. Porque a sanção administrativa é independente nesse caso. Ela só vai ter ligação com a infração administrativa quando, por exemplo, você responde a um processo criminal e é absolvido, exemplo. E a absolvição, algumas absolvições. Exemplo, você é absolvido porque o juiz entendeu que aquele fato não existiu. Que aquele fato não existiu. Que a pessoa aquele fato não existiu. Certo. Isso afeta a administração. Outra absolvição de que você não participou. Que você não é o autor daquele fato. O fato existiu. A materialidade não... Não, a materialidade existe. A materialidade existe, mas não existe a autoria. E o fato existiu. Um é primeiro ser absolvido porque o fato não existiu. Outro é você ser absolvido porque o fato existiu, mas você não é o autor, é outra pessoa. Não é você. Também afeta. Agora, há situações de absolvições que não afetam a parte administrativa. Exemplo, você é absolvido num juízo criminal por ausência de provas. Por quê? Porque no aspecto criminal... Não foi possível provar... No aspecto criminal. Mas nada impede que... Nada impede que no aspecto administrativo, porque o nível do administrativo é bem menor, o nível de aplicação da infração, o nível de prova, vamos assim dizer... a exigência da prova no administrativo é muito menor do que no criminal. No criminal você precisa ter quase a certeza de que a pessoa praticou. Tem que ter... Entendeu? Se for pegar o pecado, tem que... Não, mas certeza não existe. Não, porque as pessoas falam assim, não existe. Né? Você tem praticamente, na realidade, o que a doutrina fala Os elementos de convicção tem que ter muito corroborado. Na realidade, você não pode ter um elemento de prova que coloque em um nível de dúvida, o fato. Isso. Ou seja, na realidade, é aquela história. Você não tem algo que coloque em dúvida aquele fato. Se você não tem algo, porque certeza você nunca vai ter. Agora, se você tem aquela prova que é suficiente e não tem nenhuma outra prova que coloque em dúvida aquele fato, se ele existiu ou não, se a pessoa é autor ou não, aí você condena. No aspecto administrativo, não há necessidade dessa exigência toda. É por isso que ele até me perguntou, e quando a pessoa é absolvida? Vai depender da situação. Então às vezes, essa comunicação do penal para o administrativo, ela depende de cada situação. De cada situação em si. Certo.
Excelência, pronto. Então a NPP está em pleno vigor. Eu gostei da questão. Tá em pleno vigor. E, assim, e outra coisa, eu a gente gostei... já aplicou várias várias situações de NPP em lesão corporal. Lesão corporal. Isso é novo. Isso aí é novo. Várias situações. Isso aí é novo Várias de verdade. situações. Aí, quando o senhor mandar para mim, eu vou... E alguns policiais não aceitam, né? Alguns policiais não aceitam. Aí... Porque, às vezes, essa NPP, o tempo que se leva para cumprimento é maior do que a pena que seria aplicada. O policial acha, ele entende que não praticou daquela forma, porque é o seguinte, o requisito do NPP você tem que confessar. Tem que confessar, né? Então, às vezes, o policial entende que aquela confissão é uma que pode trazer prejuízo para ele. Aí eu disse, olha, essa sua confissão aqui, ela não se transfere para administrativa, não para nada. De nada. Essa é só para você receber o benefício. Essa confissão aqui não pode nem ser elemento de prova. É um inclusive existe até um projeto de lei para retirar essa questão da confissão. Da confissão. Né? Que fere o princípio constitucional. Aquela confissão não existe aqui. Mas está na lei, tem que botar, né? Porque inclusive é um requisito, né, para o ANPP. Então, assim, inclusive tem projetos de lei para retirar essa questão da confissão, que para mim, a meu ver, é um absurdo aquilo ali, enfim. Mas aquela confissão, tanto é que o próprio Código de Processo Penal, o artigo 28, não permite que aquela confissão seja utilizada como prova. Ou seja, você confessa, mas não serve para nada, né? É só para confessar, só para ter o direito. É isso. Na prática não serve para nada. Não serve para nada. Excelência, pronto, eu exauri aqui o que eu queria falar, porque o tempo aqui é corrido, de Vossa Excelência, eu não vou tomar mais tempo do senhor, mas só para a gente concluir aqui. A questão da prisão administrativa, que não é o caso, não cabe o senhor, mas eu entendo. Eu sei qual é a discussão. Vamos lá. A questão da prisão administrativa, ela até o meu amigo, o deputado Gonzaga, lá de Minas Gerais, ele adentra com a lei, né? A lei 13.967 de 2019. Né? Aí a questão chegou no STF, o STF na ADI 6595 disse que era inconstitucional por informalidade, ou seja, não seguiu a forma porque não caberia ao deputado lá até hoje. Fazer, né? Tá lá. Eu pergunto, senhor, volta-se às prisões administrativas. Isso. A prisão administrativa que não é da questão da seara criminal, é administrativa literalmente. Como o senhor vê a questão dessa prisão administrativa, onde o policial pode ser preso a revelia aí 30 dias de detenção? A questão é o seguinte, porque a prisão administrativa... Como o senhor vê esse instituto jurídico para os policiais militares? A prisão administrativa, ela envolve uma situação com relação à própria natureza da PM, certo? Então é preciso... Essa é uma análise com muita cautela. Por quê? Sabe aquela história de que às vezes que você está querendo, não tem aquele ditado popular que às vezes você exagera tanto na dose que você quer matar o carrapato, termina matando o carrapato e a vaca? Isso. É mais ou menos por aí, entendeu? Então às vezes você tem situações muito exorbitantes, situações extremamente exageradas, que às vezes você quer eliminar a situação, você quer resolver o problema e termina eliminando tudo. Eu acredito que, por exemplo, já me perguntaram várias vezes se eu sou contra ou não a militarização da polícia. Eu sou a favor da militarização da polícia. Porque é o seguinte, algumas pessoas têm livros publicados, tem inclusive muitos antropólogos, sociólogos que são terminantemente contra a polícia, inclusive há algumas pessoas que defendem que muitas vezes a violência praticada por certos policiais, que são pouquíssimos, mas esses pouquíssimos policiais que praticam a violência é em decorrência dessa militarização, porque o policial militar é treinado para uma guerra, em que não vê o civil como um cidadão, enfim, tem toda uma construção sociológica e filosófica e antropológica por trás dessa ideia de retirar a militarização da polícia. Mas a gente precisa também, eu gosto muito sempre de refletir sobre outras questões, sabe? Até para que a gente possa tomar uma decisão e tomar uma decisão mais firme, né? Certo. Por exemplo, existe algum órgão público que não tem hierarquia? Não. Existe alguma função sem hierarquia? Não. Eu não conheço. Não existe. Existe hierarquia até dentro da sua casa. Existe. Né? Existe. Não é verdade? Existe, sim. Sua mulher, minha mulher manda na gente, né? É verdade. Então, pede. Manda também. É verdade. Brincadeira, lá para você. Todo órgão público
toda função pública existe hierarquia. Algumas funções públicas mais, outras menos. Isso. Mas eu tenho, por exemplo, eu devo obediência funcional à minha corregedoria, né? À minha procuradoria, né? E os servidores em geral, os juízes da mesma forma, e assim por diante, assim, em todo canto. Não há uma função pública que não haja hierarquia. Claro que há. Em todo órgão público. Existe também divisão de funções, claro. Porque as pessoas acham o seguinte, que hierarquia é você chegar e fazer o que quiser com uma pessoa. Não é assim. São discricionariedade de funções. Ou seja, existe distribuições de funções e em razão dessas distribuições de funções existe hierarquia. Existe hierarquia. Claro que existe. Isso não pode significar, hierarquia não pode significar abuso de função. Isso. Abuso de mando. Abuso de gestão. Porque aí já é outra história. Né? Toda função existe disciplina. Umas mais, outras menos. Então, assim, hierarquia e disciplina, muitas vezes, como é colocada para a polícia militar, se coloca muitas vezes numa situação de exagero, mas que ela fundamental é. E eu acredito, inclusive, que a militarização é fundamental também porque é o seguinte, se acabaram com a militarização da polícia militar, aí vão construir uma polícia, qualquer que seja o nome, com pouco tempo vão criar outra militar. É só questão de tempo. Vão só mudar o nome. Vão criar outra polícia com outro nome, mas com as mesmas funções da polícia militar. Porque isso é essencial no mundo inteiro. É assim. Foi bem. Com relação às prisões administrativas, eu acredito que, em determinadas situações, ela deve ser implementada. Agora, não como é hoje. Porque é aquela história do carrapato da vaca, né, que o pessoal do sertão fala, né? Ou seja, ela foi banalizada. Esse que é o problema. É a banalização dessa prisão. Agora, em determinadas situações, é preciso. Me diga uma coisa, se você não pagar a pensão, você é preso. Sim. Ligeirinho. Talvez seja a prisão mais eficiente do mundo. Né? Seja a prisão por falta de pagamento de alimentos. Fora Maria da Penha. Fora Maria porque a Maria da Penha é criminal. Eu estou falando cível. É cível. E é uma prisão por dívida. E funciona. Tá entendendo? Então, assim, você admite uma prisão por dívida de alimentos. Você admite isso. Entendeu? Aí você pode até dizer, não, mas os alimentos dos filhos. Não, mas se você dever alimentos à sua ex-mulher, ou ao seu ex-marido, ou ao seu ex quem quer, se você não pagar, você é preso. Até que pague a dívida. Até que pague a dívida, paga, né? Parece o Ou seja, aí você não consegue admitir que num ambiente em que existe um fortalecimento da hierarquia da disciplina, e que para que determinadas situações essa hierarquia e disciplina precisa ser mantida, é preciso a aplicação de determinada sanção administrativa mais severa. E a sanção administrativa mais severa é a prisão. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um mecanismo necessário, entretanto, não pode ser banalizado e nem pode ser exacerbado por aqueles que têm a discricionariedade de sua aplicabilidade. É a mesma coisa do primeiro assunto que nós tratamos aqui, das guerras operacionais. Sim. Ela é necessária, sim. O chamamento de efetivo para situações excepcionais é necessário? Sim, não pode ser banalizado. Só não pode ser porque eu quero. Porque eu quero, mas porque eu quero, não é assim. Né? Então, assim, o problema é que a prisão administrativa se tornou-se tomou uma dimensão que ela deixou de ser algo jurídico, legal, e para fundamentar princípios da polícia militar, para ser algo subjetivo, algumas vezes, para ser algo de vingança, algumas vezes. Perseguição. Então, isso é que não pode acontecer. Aí, às vezes, você quer, em vez de você melhorar um instituto e cercar ele de determinados limites, não, é que acabar com o instituto. Quando, na realidade, não é eliminando o instituto que você resolve o problema. Você tem que consertá-lo, você tem que ajustá-lo, e bem ajustá-lo, para que ele funcione. Para que a coisa funcione da melhor forma possível. E assim o STF toma aquela decisão em razão justamente desse raciocínio que eu tomando. O raciocínio é este. O raciocínio é esse. O STF não ia... O STF não ia passar aqui.
De nenhuma forma. Não ia. Havia formalidade porque foi uma Até coisa porque- gritante, né? Até porque aquilo ali faz parte da própria natureza da instituição. Agora, o problema é porque realmente há situações de descontrole, né? Então, assim, é preciso que haja um maior critério, uma maior situação para isso, entendeu? Porque eu vejo algumas situações chegam para a gente realmente de prisões disciplinares que foram exageradas. Não que não tinha razão de ser. Assim, muitas vezes, então essa é a questão. O ponto central é esse. Prisão administrativa, no meu entendimento, deve existir. A Polícia Militar deve continuar com seu caráter militarizado. Agora, precisa haver algumas correções, claro. Algumas correções. Excelência, eu quero agradecer de Eu coração. que agradeço, Eu quero agradecer de coração a participação do senhor aqui, muito esclarecedora. O senhor realmente um grande conhecedor da área. Eu que agradeço E- estarei sempre à disposição Pronto. para E a tratar gente de vai, outros assuntos a gente aí. vai tratar de vários assuntos. Eu costumo dizer que a gente tem que cada um fazer sua parte. E eu acho que a legislação militar ela foi esquecida Foi. Isso é verdade. pelos congressistas do Isso Brasil. é verdade. Hoje, alguns políticos, eles deixam de fazer o seu mundo, querem legislar para ser verborrágico. Isso. É uma verborragia exacerbada que falar de A, falar de B dá voto. Entretanto, esquece de fazer o seu mundo, quer escrever, quer ter a oportunidade de mudar a nossa realidade. Eu sou contra qualquer tipo de... Quando você faz um exagero na aplicabilidade de qualquer norma, o exagero ele é nocivo. Eu acredito que inclusive, só para você ter ideia, essa lei de 2017, que alterou o artigo 9º, que foi uma alteração A profunda. 13.491. Eu acho que foi, dos últimos anos, foi a alteração mais profunda Mais da legislação profunda, militar. Foi aquele artigo 9º. Isso Aquele artigo 9º bagunçou muita coisa. Hum. E existe uma ADI contra aquela lei. Contra a lei. E foi requerida, foi negada a liminar, requereram a liminar para suspender o efeito da lei. Foi negada a liminar e está lá até hoje. Tem duas. São duas, né? Tem uma do PSOL e tem outra da Associação dos Delegados de Polícia. Está lá até hoje. Tá lá até Está hoje. lá até hoje. A última movimentação foi dia 25/7/2023. Pronto, você está lá até hoje, ou seja, é. 8 anos, um 8 ADI anos. tão importante, ou seja, aquele artigo 9º, porque é o seguinte, é isso que você falou muito bem, esquecer a legislação, Esqueceram. e quando mexe na legislação é para bagunçar mais ainda. Esqueceram. Né? E a maioria dos policiais militares, eles só sentem o peso do direito militar quando ele realmente ele é acusado de alguma coisa, quando ele precisa do direito, é que ele vai ver, vilania, mas isso é um absurdo, isso é um absurdo. É um absurdo. Se a gente olhar a legislação penal comum, é um absurdo, mas é o que está posto. É o que está posto, é uma legislação muito pesada, é uma legislação que funciona, entendeu? Que funciona e é uma coisa exacerbada. E que a gente tem que falar com quem? Com os legisladores, com os nossos deputados, que a gente traga e tenha um poder de convencimento e dizer que aquilo ali é bastante complicado. Você precisa, sobre ainda nesse aspecto de sempre analisar, sobre sempre outras vertentes, né? Certo. Por isso que é bom Vamos lá. falar com... Sempre outras vertentes. Por exemplo, o artigo 9º, se você for verificar um outro aspecto, aí nós podemos verificar, inclusive, um aspecto muito positivo do artigo 9º. Que é o seguinte. Antes do artigo 9º, vários crimes que não estavam na legislação penal, seja no Código Penal Militar, na legislação penal militar, vários crimes militares que não estavam na legislação penal militar, seja no Código Penal Militar ou seja na legislação penal militar extravagante, vários crimes. O policial militar, mesmo na função do exercício, ele iria responder num juízo comum. Certo. Vou dar vários casos aqui. É verdade. Por exemplo, abuso de autoridade, antiga lei, que era um decreto-lei, certo? Certo. Tortura, certo? Entre outros, vários outros crimes que não estavam específicos no crime militar. Qual era o problema disso? É que não tem o escabinato. Mas não era só isso, não. É porque você não tinha um olhar diferenciado. Esse é o De um profissional que conheça realmente direito militar. Esse era o problema. Pronto. O cara Porque, que vai assim, julgar não conhece. Chegava lá o crime de abuso de autoridade. Porque o crime de abuso de autoridade anteriormente... Era abuso de poder, né? Era abuso de poder. Ele tinha a figura, inclusive, da lesão corporal. Tinha. Que essa lei não tem, né? Não tem.
existe a figura da lesão, o tipo penal específico da lesão corporal, inclusive a pena até é bem mais alta do que na lesão corporal leve do Código Penal. Pois bem, inclusive era assim, o artigo 1º, era artigo, são considerados abusos de poder, enfim, aí tinha lá A, B, C, D, era uma lista imensa. Hoje são tipos específicos e tal. Então, esses, na situação do militar que pratica esses crimes, é preciso você ter um olhar diferenciado. Você precisa ver a circunstância do policial. Você precisa ver o momento em que o policial agiu. O tempo de decisão que teve. O tempo de decisão. Você não... Olha, todo dia, praticamente todo dia, chega uma notícia de fato. Ou de que um policial supostamente praticou uma lesão corporal contra alguém. Todo dia. Eu acredito. Entendeu? Então, se eu não tiver um olhar muito cuidadoso e muito diferenciado dessas situações... Sai jogando de PM. Não, aí... Aí sai jogando de PM, assim. Não, aí PM, vai parar. Vai parar, exatamente. Então, assim, situações em que existe audiência de custódia todo dia, né? Então, assim, o fato de que uma pessoa foi presa e simplesmente disse que foi agredida por um policial, ele não pode tomar a palavra desse preso como uma verdade absoluta. Ele precisa analisar outras provas. Então, assim, esse olhar cuidadoso, sabe? Esse olhar mais... A justiça comum não vai ter. Não vai ter. Não, a justiça tem, militar... não tem por uma série de fatores. E isso, o artigo 9 é positivo. Positivo. Nisso aí é positivo, Eu sou a favor da questão, eu acho que o júri popular ajuda o policial militar hoje, na atualidade de hoje. O júri popular, a questão dos comuns, a questão, a questão dos juízes comuns, ajuda o policial militar nisso aí. Quando se trata de uma vítima que não vive e quando se trata, vítima. Ele está no exercício da função. Isso, né? Quando se trata do exercício da função. Isso, é nesse caso. Mas que vai para júri popular. Mas nos casos de extermínio. Não, de extermínio é outra situação. É outra situação. Eu estou falando quando está no serviço, que a vítima é uma pessoa que vive à margem da sociedade. Está no embate lá mesmo e tal, enfim. Eu acredito que não seja de todo mal, entendeu? Eu acredito que seja do mal. Eu acho que a questão da justiça militar, ela é de suma importância para aqueles que conhecem a justiça militar. Que o militar não deve ser julgado por alguém que não conheça a nossa legislação. A gente se forma em direito e na faculdade não tem direito militar. Está na hora de se fazer uma lei que obrigue. Você quer ver uma situação aqui que é clara agora, que eu pegava muito nisso aí, é o crime de tortura. O crime de tortura, hoje está no justiça militar, né? Quando é praticado por militar na função, vai para a justiça militar. Antes não ia. Certo. Que era já extravagante. Pois bem, eu peguei várias situações, inclusive quando chegava na sentença, era desclassificada, etc. Em que havia toda uma condução para a tortura. Quando na realidade não era tortura aquilo. Era uma lesão corporal leve, às vezes era uma lesão corporal grave, mas não era tortura. Não tem intenção de torturar ninguém. Não, tortura tem que ser, a própria lei fala, intenso sofrimento físico. Não, mas tortura você tem que ter um ritual. E tem que ter o dolo específico do torturador. Exatamente, de aplicar uma lição, para você confessar. Mas tem que ter um ritual com aquilo. Tem que ter um ritual. Tem que ter um ritual. Muitas vezes assim. Então, assim, aconteceram várias situações em que responder por tortura, quando chegava no final, era desclassificado. Era uma lesão corporal. E às vezes, pelo tempo, havia prescrição. Isso. Excelência, irei convidar o senhor para outros debates. Eu irei convidar o senhor para o debate. A gente tá aqui, está tentando fazer algo diferente na luta por direitos. Eu acho que a gente tem que lutar, a gente tem que conversar, tem que ver, pronto. Eu nunca tinha visto o lado do Ministério Público, questão militar. Tinha falado com alguns juízes já, alguns colegas escritores, mas a questão do Ministério, a visão do Ministério Público, a sua aplicabilidade. Entendeu o que eu estou falando? Eu queria que passasse uma mensagem para os policiais, assim, com relação à visão do Ministério Público, é que o Ministério Público ele tem plena consciência do trabalho do policial. Que bom. Tem plena consciência do trabalho policial, sabe da luta diária do que é ser policial militar. E que a lei precisa ser aplicada quando ela precisa ser aplicada. Mas naquelas situações em que se observa, em que o nosso olhar é um olhar muito cuidadoso. É um olhar constitucional, é um olhar legal, um olhar de peito fino. Não se faz nada sem ter um critério. Eu sou muito criterioso com relação a isso, muito criterioso. Com relação do inquérito, com relação
seja um arquivamento, ou seja uma denúncia, seja na instrução, seja, e assim, tendo absoluto respeito pela atividade do policial. Então, isso aí que eu quero que os policiais tenham absoluta certeza disso. Que o senhor irá fazer, será o guardião da legalidade em sua estrita... Exatamente. E eu sei que a grande maioria, quase que a totalidade, a intenção é essa. E eu sei E disso. como qualquer outra, como qualquer outro órgão público, em qualquer outra função pública, existem situações excepcionais de maus servidores. Certo. Excelência, mais uma vez, muito obrigado. Eu fico lisonjeado em ter a satisfação de bater esse papo com o senhor aqui. Eu que agradeço. E a gente aprende muito, certo? Quero agradecer a todos que acompanhou aí a gente até agora. Quero dizer que estamos à disposição. A AME está de portas abertas aí para a gente cada dia mais lutar, manter a questão dos direitos já conquistados e lutar cada dia mais em conquistar novos direitos. Forte abraço a todos, que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. O senhor para as considerações finais. Eu que agradeço aí o convite, estou também à disposição, né? Todos podem procurar o Ministério Público, né? A promotoria. Aí estamos para tirar dúvidas, para, enfim, situações em que a gente possa esclarecer. Então, estamos... As portas estão abertas lá. A porta está aberta, com certeza. Okay. Forte abraço a todos, senhores. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se assim nos permitir.